10h03 e empresários estão lamentando a prorrogação do tempo para a conclusão das obras ali na trincheira da Avenida Rio Branco. Algumas empresas já tiveram redução de 60% da movimentação de clientes, isso por conta da construção, das interdições e da confusão toda que está por lá. E amanhã, dia 18 de janeiro, a construção da trincheira da Rio Branco estará comemorando o aniversário de 2 anos e gerando desde então muito transtorno para quem vive, trabalha e trafega pela região. Os serviços deveriam ser finalizados amanhã, mas a TCE Engenharia, a empresa que venceu a licitação, não conseguiu fazer as obras avançarem dentro do cronograma estabelecido pela Prefeitura e solicitou um aditivo para prorrogar o prazo de entrega por mais 6 meses, o que foi atendido pelo município. Por esse aditivo concedido, a empresa terá que finalizar os trabalhos até o dia 9 de julho. Bom, a nossa produção acessou o portal de transparência para verificar como as obras estavam avançando. E pelos dados divulgados pelo portal da Prefeitura, até o dia 10 de janeiro, data da última medição, a TCE Engenharia só tinha feito 47% do total previsto, menos 50%, portanto. E uma rápida conta feita aqui pela nossa equipe, se a empresa continuar nesse ritmo de trabalho, os serviços por lá só deverão ser finalizados de verdade em 2025. E os comerciantes da região conversaram com a nossa equipe e falaram em tom de desabafo dos impactos causados pela obra nas suas empresas. O Antônio Carlos Pimenta, por exemplo, ele é gerente de um mercado instalado na Avenida Rio Branco, entre a Leste-Oeste e a Rua Recife. Ele disse que desde janeiro de 2021, quando a construção da trincheira começou, a empresa dele está perdendo clientes. De lá para cá, a redução na movimentação já foi de 40%. Tem atrapalhado a gente, diminuiu bastante o fluxo, fez a gente trabalhar com investimento em mídia, e aquilo que a gente tinha em projeto para esse ano a gente não conseguiu por conta da obra que está desse jeito que você está vendo aí, atrasada, inacabada, né? Começa um lugar, não acaba, vão para outro lugar, deixam de fazer o que estão fazendo aqui, vão fazer para lá. Aí tem alguns problemas que eles dizem aí que eu não sei se é real ou não, sobre pagamentos, sobre algumas coisas. No final de ano abandonaram a obra, foi todo mundo embora. Tem um poeirão aqui quando tá sol e quando chove, esse barro aí que você tá vendo. Bem quase uns 40%. Nossa, tranquilo, quase 40%. A Eliane Rosa, que é uma outra empresária também, na verdade ela é gerente de uma papelaria que fica ao lado ali do mercado, também viu a clientela dela reduzir. A movimentação na loja caiu 60% e ela explicou que com a redução da movimentação, ela deixou de contratar 15 funcionários temporários para o período de férias e também início do ano letivo. Com certeza, o pessoal está evitando, mudando de rota para não passar aqui. A gente pode calcular aí que houve uma redução em torno de 60%, tá? 60%. É uma época que a gente está fazendo contratações e infelizmente não houve. Tá, devido a essa obra aqui. Um dia muda a via, outro dia bloqueia, outro dia ninguém sabe o lado que vai estar tendo acesso, então o pessoal está evitando passar nesse local. A Eliane também comentou com a nossa equipe que aparentemente existem poucos funcionários trabalhando na obra. Ela pediu também uma atenção especial do prefeito Marcelo Bellinati para as empresas da região. Muito pouco funcionário. Tem dia que eles começam de manhã, param antes das 11 por falta de pagamento, retornam às vezes 4h30 para parar às 5. Então, isso sempre acontece. Uma vez por semana, às vezes chegou a acontecer 2 vezes por semana. Então, você quase não vê ninguém trabalhando. Você vê máquinas paradas, mas trabalhador mesmo mexendo é muito bom. É como ouvi até uma reportagem, né, do nosso prefeito, que para se fazer um omelete tem que quebrar os ovos, mas desde que quebre os ovos e não machuque a galinha. Ele está machucando as galinhas, que são os comerciantes da região. Então nós estamos se sentindo prejudicados, o nosso cliente não está vindo aqui por o acesso está difícil, o trânsito está difícil, essa obra cada vez mais lenta. Então, para se quebrar ovos, tem que fazer omelete com ovos quebrados, mas não machuca a galinha, porque as galinhas aqui são os nossos funcionários que a gente deixou de contratar, são os clientes que acabam
mudando a rota, às vezes pagando até mais caro, mas evitando passar nesse local por causa desse transtorno. E sobre a alteração da mão da via, com a interdição total da leste-oeste, o sentido bairro-centro, a comerciante diz que a CMTU quase não ficou no local orientando o trânsito. Eles vieram no período da manhã, fizeram as mudanças e simplesmente foram embora. Só que a Rio Branco, ela só descia, agora um trecho sobe e outro desce. Os carros estão quase tendo que entrar um na frente do outro, causando quase acidente, porque não tem um semáforo, não tem uma sinalização direito, então eles não sabem se eles vão continuar subindo ou se eles vão continuar descendo. A nossa produção acionou a assessoria de imprensa da CMTU, que informou, por meio de nota, que as equipes da companhia orientaram os motoristas nas primeiras horas da mudança do fluxo do trecho da Avenida Rio Branco, isso foi ontem, e que agora os motoristas deverão redobrar a atenção e prestar atenção também na sinalização para evitar acidentes. Nós questionamos também a Prefeitura de Londrina se o número de trabalhadores na obra é o ideal para a execução dos serviços, mas até o fechamento da edição do nosso jornal não tivemos retorno. Além dos ovos, quantas empresas vão quebrar também, Raquel? Eu acredito que se essa situação permanecer do jeito que está, com essa total negligência da prefeitura, porque realmente o prefeito tem razão, quando você vai fazer uma obra, não vai ficar tudo lindo, a situação não vai ser a ideal, mas você também não pode criar o caos. E o que a gente está ouvindo dos comerciantes, e é reincidente isso, você perguntar para todos os comerciantes, eles vão falar a mesma coisa, é que não estão trabalhando, que está tudo parado, que não tem uma movimentação adequada, ou seja, a obra não está sendo feita do jeito que precisa ser feita, no ritmo que precisa ser feita. Então, a probabilidade de entregar em julho desse ano me parece, mesmo como leiga, impossível. E todo mundo está vendo isso, menos a prefeitura. Então, onde estão os fiscais? Segundo Marcelo Canhada, cada obra tem um fiscal. Até a gente precisa ver, porque parece que são mais de 140 obras aqui no município de Londrina. Será que a gente tem 140 fiscais, cada um numa obra? Ou se a gente dividir isso pela metade, a gente tem fiscal suficiente? Porque pelo que eles estão vigiando lá e vendo, porque não tem como não ver, esse trabalho não está andando. Essa empresa não está trabalhando do jeito que precisa trabalhar. Não está, inclusive, pagando os funcionários como deveria. Então, e ninguém está vendo isso. Aí, o absurdo total, ontem, quando fez esse fechamento ali da Rio Branco, né? No sentido bairro-centro, a CMTU dizer que, eu fiquei lá nas primeiras horas. Gente, fica lá pelo menos o dia inteiro, pelo menos um dia. Eu também acho que deveria ser até mais de um dia, ficar uma semana toda ali para orientar. Mas ok, vamos ser razoáveis. Ficar as primeiras horas transforma o local num caos, porque precisa fechar, e ninguém fica lá. Por que não ficou? A gente não tem gente na CMTU para ficar pelo menos o dia todo, no primeiro dia de movimentação ali, para orientar as pessoas? Raquel, até complementando a sua fala, ontem nós fizemos a abertura do Cidade Alerta Londrina, na RIC TV, de lá, mostrando a questão do trânsito. Não tinha nenhum agente da CMTU, nós demos o destaque, foi a hora de nós começarmos a dar a notícia em si, sobre a dificuldade no trânsito. Apareceram 2 carros da CMTU, com 3 agentes. Então os agentes ficaram lá enquanto nós estivemos lá. No momento que viramos as costas para ir embora, os agentes da CMTU também foram embora. O que deu para notar ali? Primeira questão que apesar da sinalização, existe, indicando as mudanças, mas o pessoal ainda vai ter que se acostumar. Adaptar, então, enquanto isso, existe o risco de um acidente, porque a pessoa está desatenta, passa direto, por exemplo, a gente tem a faixa de um pare e vai bater no outro carro. Não tem faixa de pedestres. Então, assim, a gente vê que quando existe uma cobrança da imprensa, eles até fazem, mas também até quando nossos olhos alcançam. O que mais pode ser feito para mitigar esses problemas, para ajudar o comerciante? Tem uma loja de linhas ali que está ilhada, está totalmente ilhada. Para chegar tem que ser por uma outra rua do Xangri-Lá, o que já afasta clientes. Então, pode-se pensar algo que possa beneficiar esses empresários quando tem esse tipo de obra grande, que impacta a vida deles, que impacta a vida dos moradores? É impressionante como parece que eles não se importam com isso, né? Aí você vê, a pessoa tem uma loja de linha, então tá com muita vontade de comprar a linha ali para ir direto para esse caos, ouvindo tudo que a gente tem falado, não só nós, mas toda a imprensa tem falado,
e fazer um trânsito completamente diferente para poder chegar à loja. É claro que vai prejudicar, né? Então, vai quebrar os ovos? Vai, mas precisa ter uma atenção. Tem que ser o mínimo aí do prejuízo, não o máximo do prejuízo. E é o que você falou, né? É só para mostrar que tá lá, porque não ficam. Deviam ter ficado de manhã, acompanhado pelo menos até o meio-dia. Ou ir nos horários de pico, se não tem funcionário para fazer isso. Enfim, ter uma organização, um planejamento aí para ajudar as pessoas, né? Porque o caos está instalado. E é só entrevistar, o absurdo. Entrevistar as pessoas para saber que não tá sendo feito o que precisa ser feito, né? Exatamente, vamos ver até onde vai tudo isso. Vamos registrar os nossos ouvintes, vamos ver se a gente consegue. A gente tem uma ali, Raquel, uma moradora, moradora, que falou Antônio. Que mora ali perto no Xangri-Lá e que tal, ali, o João Antônio Marque. Raquel, eu moro aqui no Xangri-Lá, tá o caos ali, ou seja, a quem vive de perto, reforçando tudo isso que a gente tem destacado aqui no programa. O Fernando Boldrin dizendo é negligência mesmo. Menos de 50% em 2 anos, como falaram, é demais. Aí a gente tem lá só registrando, vamos lá desde o começo. O William, a Maria Valadão, bom dia, meus queridos, eu já estou ligadinha aqui. A Joana também dando bom dia. O Washington falando bom dia. O Bernardo, que beleza, hein? O povo que se lasque, cadê a fiscalização? O Paulo também não tem fiscalização, realmente as obras estão sem, né? Aí esses depoimentos de pessoas que moram no local, que também não estão aguentando, não é só que tem comércio, não. Tem uma meia dúzia, passa aqui, Raquel, o João falando, Raquel, tem meia dúzia, passa aqui para você ver. Vou jogar nas costas da Guarda Municipal ainda. E a Júlia Amin falando, a prefeitura não cuida de nada. Se fiscalizasse mesmo, essa obra já estaria pronta. A gente até entende, e o Washington concordando, verdade, Júlia, a gente até entende que às vezes as empresas descumprem os contratos e é muito difícil, por causa da lei de licitação, você conseguir fazer com que elas cumpram e até tirar uma empresa, às vezes é mais complicado do você conviver com o problema, você resolver o problema. Senão você tem que encerrar o contrato, tem que abrir outra licitação e aí vão mais 6, 8 meses para fazer tudo isso, não tiver contestação e tudo mais. A gente entende que é problema. Mas se não tiver fiscalização e chamar a empresa sempre quando tem esses desvios, vai acontecer isso que a gente falou ontem, eles vão descobrir tudo em cima da hora. E para resolver em cima da hora, né? Amanhã nós não vamos entregar a obra. Oi? Né? Não dá para ser desse jeito. Então tá evidente aí que a prefeitura não tem cumprido o seu papel, apesar desses contratos truncarem tudo, serem dificultosos. A CMTU não agiu como devia ter agido ontem, com planejamento, pelo menos nos horários de pico. E fica essa situação, prejuízo para quem mora e prejuízo para quem trabalha. E óbvio, as pessoas vão fugir do local. E seguimos cobrando e acompanhando. Na Pan News Londrina, 10 horas e 16 minutos.